Química Orgânica 1. Preparação de combustíveis. Nas geleiras da Suécia, um grupo de cientistas está escavando granito à procura de uma substância preciosa, o metano. O metano juvenil, acreditam, está presente durante a formação do planeta, muito antes da evolução da vida na Terra. Esses cientistas estão apostando na origem do metano no fundo da Terra, à diferença destes caçadores de petróleo que perfuram as rochas sedimentares. Qualquer que seja a teoria que venha a prevalecer, origem biológica versus não biológica, sabe-se que o petróleo contém mais de 500 compostos que ocorrem naturalmente. Mas o que provoca essa notável diversidade? O segredo são os arranjos das ligações aventureiras do carbono. Por exemplo, C4H10. Podemos derivar duas fórmulas estruturais desta única fórmula molecular. E essas derivações chamam-se isômeros estruturais. Vamos agora converter essas fórmulas em modelos de bolinhas e varinhas. Estas duas estruturas são o N-butano e o isobutano. Vamos liberar os hidrogênios. Agora podemos nos concentrar no alinhamento das ligações carbônicas. A espinha carbônica do N-butano chama-se cadeia reta e as ligações carbônicas do isobutano, cadeia ramificada. Contudo, o hidrocarboneto, cuja fórmula é C5H12, tem 3 isômeros estruturais. Uma cadeia reta, uma cadeia ramificada e ainda mais uma cadeia ramificada. Os isômeros são compostos distintos com pontos de ebulição diferentes. O pentano entra em ebulição a 36 graus. O 2-metilbutano a 30 graus. E o 2,2-dimetilpropano a 9 graus. Agora, se aumentar para 6 o número de átomos de carbono, torna-se possível um total de 5 estruturas diferentes. Além disso, o carbono também forma estruturas em anel. Um anel com 6 membros. Um anel com 5 membros com um carbono anexado ou um anel de 4 membros com 2 carbonos anexados, orientados em pelo menos 4 maneiras distintas. Se você está começando a perceber que está contemplando um número infinito de possibilidades, está certo. Mas vamos voltar a pôr os pés no chão e ver como a indústria prepara hidrocarbonetos para combustíveis. Os hidrocarbonetos pequenos, compostos de até 5 carbonos, compõem o gás natural. Da parte orgânica do gás natural, o metano constitui de 60% a 90%. Enquanto o equilíbrio se compõe de etano e propano. Mas o gás natural também contém impurezas inorgânicas, algumas úteis como sulfeto de hidrogênio e uma bem inoportuna, o vapor d'água. O truque do coquetel gasoso é separar o que precisamos. A água, que forma hidratos e obstruções, deve ser removida. Assim o gás é comprimido em temperatura ambiente e a água é drenada em estado líquido. Como o sulfeto de hidrogênio é um ácido fraco, pode ser removido por absorção em uma base fraca como a monoetanolamina. Por fim, esse sal é convertido em ácido sulfúrico ou enxofre elementar. O gás seco é então resfriado até menos 45 graus centígrados para condensar a maior parte dos hidrocarbonetos da massa maior. Depois o metano é levado a fábricas hilares, onde funciona como um combustível excelente.
O petróleo cru, por outro lado, é uma sopa complexa. E o termo genérico petróleo se refere à parte do petróleo cru que contém hidrocarbonetos de comprimento intermediário. Estes são os combustíveis voláteis que têm aplicações domésticas e industriais específicas. Com o aumento do número de carbonos na cadeia, também aumenta o ponto de ebulição. Já que o ponto de ebulição de cada produto é diferente, os hidrocarbonetos podem ser separados por um processo denominado destilação fracionada. Assim, como você já deve ter adivinhado, a primeira etapa da separação envolve a fervura do material cru. O petróleo cru é atacado por vapor superaquecido, e a mistura vaporizada entra na coluna fracionadora, onde a temperatura diminui de baixo para cima. Os vapores começam a se condensar ao subir por uma série de bandejas horizontais e cápsulas. O vapor que contém as moléculas mais pesadas, aquelas cujos pontos de ebulição são mais altos, se condensam nas bandejas mais baixas, ao passo que as moléculas mais leves, ou aquelas cujos pontos de ebulição são mais baixos, passam à próxima camada de bandejas. Repare que quando enche a bandeja, o líquido transborda para a bandeja de baixo, de modo que a revaporização acontece inúmeras vezes para assegurar uma separação mais refinada. Por fim, os combustíveis nos pontos de ebulição desejados são continuamente drenados. Quer o petróleo tenha criado a indústria automobilística ou os automóveis tenham criado a indústria do petróleo, a cada década os consumidores exigem uma fração diferente de cada barril de petróleo cru. Na década de 20, o motorista só recebia 25% de cada barril de petróleo cru em forma de gasolina. Atualmente, necessita-se pelo menos 40%. Uma proporção consideravelmente maior do que é disponível por meio da destilação fracionada. Assim, os engenheiros químicos cavam ainda mais fundo nos barris de petróleo cru para drenar os hidrocarbonetos mais pesados, os que estão entre C30 e C40. E colocam-nos em uma bomba catalítica onde eles são decompostos em hidrocarbonetos menores. A bomba catalítica consiste em um reator, um regenerador e um alambique. O petróleo pesado é vaporizado, misturado a um catalisador e enviado a um reator onde ocorre a decomposição e a reforma das moléculas. O catalisador é reciclado do reator para o regenerador, onde se limpam as partículas por meio de fervura do revestimento carbonífero. No reator, os catalisadores ajudam a separar os hidrocarbonetos de cadeias longas em grupos de isômeros de cadeias curtas. A mistura decomposta entra então no alambique, onde é separada em seus componentes de alto ponto de ebulição, que são reciclados para decomposição posterior. E em componentes de baixo ponto de ebulição, a saber, a gasolina e os gases refinados. Desta maneira, a indústria do petróleo continua a satisfazer as mudanças nas exigências do consumidor.